Alô, galera do nosso canal. Olha, confesso que estava morrendo de saudade de vocês. Estive em um período de férias, foram 14 dias longe aqui da minha cidade de Goiânia, umas férias que já estavam sendo planejadas há mais de 10 meses atrás, juntamente com toda a minha família. Um passeio pela Europa, conheci alguns países que eu não até então conhecia, algumas ilhas, então foi muito bacana. Tentei fazer um vídeo e fiz, inclusive, do Juventude 1, Vila Nova 0, um pós-jogo, mas não consegui dar sequência na quantidade, a atenção que eu tinha que delegar para minha família também. A internet em algumas regiões estava muito abaixo para envio do material. Depois eu entrei em um cruzeiro em alto mar, fiquei mais de 8 dias. Então, assim, estou esclarecendo o início desse vídeo para que você que sentiu saudades do meu trabalho aqui no nosso canal saiba o motivo e a razão. Agora, férias recarregadas, acabou, energias positivas para a gente dar continuidade a esse canal, no qual eu prezo, respeito e tenho um carinho gigantesco, porque quando eu sento, coloco o microfone e ligo a câmera, eu tenho que ter respeito pelo que o ouvinte vai receber e eu prezo muito, baseado sempre em números, estatísticas, dados. Então é por isso que eu estou fazendo essa breve abertura aqui no nosso canal do YouTube, para que vocês recebam de novo os vídeos e o material para que a gente possa junto entregar qualidade, entregar também dados interessantes. Vou fazer um vídeo hoje sobre o primeiro turno do Vila Nova, que encerrou, foram 19 jogos, 10 vitórias, o Tigrão teve 34 pontos, o Tigrão conseguiu no encerramento do primeiro turno, uma campanha que para mim espelha muito o que foi a virada de chave da diretoria colorada, ao trazer o Guto Ferreira já na primeira para a segunda rodada. Então vou fazer um aparato geral do que eu vi dessa garra afiada nessa selva chamada Série B do Tigre Goianiense. Primeiro nós temos que analisar o Vila Nova em todos os 7 meses do ano. Para chegar ao 19ª rodada do primeiro turno, eu vou remeter e convido vocês a vir juntos comigo no início da temporada. Transita de uma comissão técnica chamada Humberto Louser, que vem da Série B de 2025, no qual ele mesmo disse que iria usar de experiência a competição para planear melhor o Campeonato Goiano, Copa do Brasil, incluindo a Série B que iria iniciar. A verdade é que o Vila, nos últimos 7 jogos da Série B de 2025, já não tinha mais nada, não subia, não conseguia descer também de divisão, ia ficar naquela zona intermédia da tabela, só que o Vila nos últimos 7 jogos toma 11 gols e todos eles incluindo no segundo tempo. Vencia o Grêmio Horizontino no Jorjão, 1-1, vencia o Cuiabá em Goiânia, 2-2, vencia o Avaí 2-0, 2-2. Então o Vila tomou muitos gols na fase final da competição, o Vila demonstrou uma fragilidade gigantesca no seu sistema defensivo, e não conseguiu desempenhar uma boa performance nas mãos do Louser. Aí começa o ano 2026 com o mesmo comandante técnico, ele lidera, consegue trazer Guilherme Della Torre como artilheiro do campeonato. O Vila de fato faz alguns bons jogos, com o João Vieira também nas mãos do Louser sendo primordial, 6 assistências, 6 gols, o Guilherme Della Torre 7 gols, o Vila faz um ataque importante, mas só não toma gols do Centro-Oeste, se não me falha a memória, e também da Aparecidense. A Aparecidense, incluindo, ela faz um jogo bem conseguido, mas não consegue fazer o gol no Vila Nova, lá no Estádio Honesto Brasileiro Alvarenga. E aí, o Vila Nova é eliminado pelo Confiança na Copa do Brasil na semana que antecede a estreia da Série B. O Vila Nova perde os 2 jogos pro Atlético Goianiense dentro do Campeonato Goiano e empata 1. Então, ou seja, ele não conseguiu vencer o Atlético, tanto que na semifinal ele fica fora da grande decisão por não vencer fora e empatar dentro de casa. Não venceu o Goiás que não vencia o Vila Nova desde 29 de janeiro de 2023. Então, uma comissão técnica que não ganha clássicos, não ganha o Campeonato Goiano. E assim já criou uma certa rivalidade, uma rixa ali dentro do vestiário do Vila Nova, porque via jogadores chateados por não estar jogando, jogadores que perdiam clássicos, o presidente executivo, o Hugo Jorge Bravo, que já foi presidente do Vila Nova, ele demonstrou claramente a sua insatisfação em não ganhar clássicos mais, e nas mãos do Louser aí veio o checkmate final, que foi a Copa do Brasil diante do Confiança. Ali pronto, na semana que antecedia a estreia contra o CRB, o Vila é eliminado pelo Confiança, deixa de ganhar alguns milhões na Copa do Brasil, e aí o Mamed, um interino, dirige o time contra o CRB de Alagoas em Goiânia, na estreia do Brasileirão da Série B, lá em abril. E aí ele empata, toma um gol no finalzinho, sai perdendo 1-0, e o Vila consegue a virada 2-1, mas nos minutos finais o CRB faz o gol de empate. E ali, se terminasse aqueles 90 minutos e chegasse com o microfone na boca de vários torcedores colorados,
e perguntasse o que você espera daqui 18 rodadas, ao final do primeiro turno, lá em 22 de julho de 2026, daqui a alguns meses, você vê o Vila Nova aonde? Eu tenho certeza, eu tenho convicção de que cada 10 torcedores, 9 falariam, por mais que são otimistas, por mais que falem com o coração e às vezes não acionam a razão, eles iriam falar, esse time aí não vai para lugar nenhum. Ih, o Vila Nova? Esquece, o Vila Nova esse ano é para lutar para não cair, é 16º para baixo. Ih, 12º tá ótimo. O Vila Nova não chega entre os 10 primeiros colocados. A cada 10, essa é a minha estimativa, 9 falariam isso. Só que uma atitude muda o tabuleiro, uma atitude muda o jogo, muda o raciocínio de pensar, muda a forma como os adversários vão ver e passar a ver o Vila Nova. A chegada do Guto Ferreira, a tentativa em trazê-lo já para o segundo jogo diante do Sport de Recife, lá na Ilha do Retiro, já mudou completamente a aura, a ambiência, o momento que vivia o Vila Nova, a expectativa do torcedor. E eu te digo que mudou por quê? Quando eu estava lá dentro do campo de futebol, quando chegava um treinador novo, eu pensava, caracas, eu tenho que continuar mostrando que eu posso ser titular. Ou então, eu pensava, pronto, a outra comissão técnica foi embora, agora chegou a minha chance de novamente voltar a ter uma oportunidade com a camisa do 11 titular. E assim era, ganham energia a mais. E o Guto foi muito esperto. Na semana em que ele chega, ele fala, não vou pedir nenhum reforço. Tinha 2, 3 dias ainda para poder contratar. Não, eu quero ver o que eu tenho aqui dentro do elenco do Colorado. E aí ele, sabedor da deficiência física, sabedor da deficiência defensiva, ele traz o Jorge Soter, que deve ter falado, para onde o senhor for, eu vou com o senhor. E ele veio pro Vila Nova. O Vila já consegue um resultado, para muitos, negativo, mas para mim positivo, mesmo jogando com um jogador a mais, mesmo vencendo na estreia do Guto Ferreira, que não estava no banco de suplentes lá na Ilha do Retiro. O Vila empata 1-1, o Vila Nova vem para o terceiro jogo já num clássico que não vencia no Campeonato Goiano, não venceu na Série B com o Loser também no ano de 2025, já vem, toma pro Guto, toma essa batata na sua mão aí, ó, tá assada, pega, e essa bola de fogo. O que ele faz? Sai perdendo dentro do Oba, 1-0, onde todos falavam, ixi, esse time aí nem nas mãos do Guto vai pra frente. O Vila Nova consegue virar o jogo nos minutos finais com um gol de Puskás, numa falha do goleiro. O Vila vence a primeira na Série B, ele traz uma aura pro ambiente chamado Onésio Brasileiro Alvarenga, porque ali começa a trajetória do Guto à frente do Vila dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga. Com ele no comando, foram 8 jogos dentro do Oba, 7 vitórias e 1 empate. 7 vitórias e 1 empate. Um aproveitamento absurdo. Em 24 pontos ele ganhou 22. Não estou contabilizando o nono jogo, porque não foi ele que dirigiu contra o CRB na estreia. É um aproveitamento absurdo, uma intensidade alta que ele agride seus adversários no início da partida. O Guto Ferreira conseguiu fazer uma ambiência, conseguiu trazer jogadores, resgatando jogadores que não estavam nem sequer sentando no banco de suplentes. Conseguiu resgatar confiança de jogador que já estava com a mala, ó, prontinha para ir embora, o André Luiz. O Guilherme Della Torre machuca, vem Rafa Silva, que nem performava tão bem. O Rian, que tinha uma assistência com o Humberto Lousa, já hoje é um jogador principal do ataque vilanovense. O Janderson passa a ser um jogador primordial, gols, assistências, velocidade, profundidade, ajuda na marcação, ajuda no último terço do campo. O Guto Ferreira, ele faz essa ambiência mudar, tira João Vieira do time titular, e ele que era o destaque do Campeonato Goiano, tira o Thiago Manussá, que era o capitão, levantou o título de 2025, ele faz os caras sentar, faz os caras trabalhar e andar. Se não andar comigo, não joga, não vai jogar só com o nome não. O Vila Nova começa a ganhar alguns jogos e quebrar alguns tabus que antes não tinha quebrado, como vencer a Ponte Preta fora de casa. O Vila fazia muito tempo que não vencia, bate 1-0 com o Guto Ferreira, sofrido. Por isso que a frase, tá difícil, mas tá gostoso, começou a ser instalada, e ela é uma frase que vai carregar esse Vila Nova na sua trajetória, seja ela qual for, para qual caminho o Vila andar nesse segundo turno, essa frase vai ficar marcada. O Vila quebra estatísticas vencendo o América Mineiro, mesmo esse time do Mequinha sendo um dos piores times da competição. O Vila Nova fazia tempo que não ganhava lá, ou então até tinha vencido uma vez, ou nunca tinha vencido. O Vila Nova bate um Londrina fora de casa, foram as 3 vitórias do Vila. E o Vila Nova, nesse primeiro turno, nessa reta final, muitos torcedores falaram, quero ver como que o Vila vai passar por esse teste. Os últimos 5 jogos do Vila é só pedreira. O Vila Nova passou muito bem pelo teste. E eu te digo por quê. Você pode falar, você está querendo puxar saco do Vila, do torcedor. Negativo. E eu vou te pontuar que tem o lado positivo dos 34 pontos do Vila, principalmente nesse recorte absurdo dos últimos 5 jogos. São Bernardo em casa, Juventude e Criciúma fora, numa sequência. Olha só, hein?
depois dessa sequência difícil, o Fortaleza dentro de Goiânia. Esses últimos 4 jogos do Vila Nova são jogos pedreiros. Isso que eu tô pondo aqui ainda, vamos para o quinto, que é o Novo Horizontino? Então vamos lá. Grêmio Novo Horizontino fora, São Bernardo em casa, Juventude, Criciúma fora e Fortaleza. 5 times que estão dentro dos 6 primeiros colocados. O Vila perde nos minutos finais para o Grêmio Novo Horizontino, buscaria um ponto perfeitamente. O Vila vence o São Bernardo, que só tinha sofrido uma derrota para o Criciúma, que é o líder e ganhou o título simbólico do primeiro turno. Não tinha perdido para ninguém fora de casa, tanto que 90% dos pontos deles são conseguidos como visitante. Visita Juventude e Criciúma, que é dificílimo jogar no mês de junho, nas condições climatéricas de Caxias do Sul, contra o Juventude no Alfredo Jaconi, que só perdeu uma partida pro Sport, pedreira, só sofreu 8 gols nesse campeonato em 18 jogos até agora, dificílimo, 1-0, resultado normal, resultado aceitável. Visitou o líder, Criciúma, que não sabe o que é derrota desde o dia 19 de abril, no Heriberto Wilson, no qual não perdeu também, pedreira, dificílimo. Ah, Danilo, mas ele tem que saber passar, tem que saber jogar. O Vila até jogou bem contra o Criciúma, mas foi na infelicidade, tomou um gol, depois se expôs, tomou o segundo. Mas o Vila Nova passa bem por esses testes. O Vila não se omitiu da sua forma de jogar. O Eduardo Batista, treinador do Criciúma, por exemplo, fala que o Vila Nova é um dos melhores adversários que ele enfrentou dentro do Heriberto Wilson. Então, se nós olharmos pela ótica positiva da coisa, e o Vila Nova encerra com Fortaleza vencendo por 2-1 no encerramento do primeiro turno. A ótica desses 15 pontos, o Vila Nova conseguiu 6. Ah, é muito pouco, 6 de 15, ele tinha que conseguir 9, só que agora você inverte. Se ele continuar com esse percentual de aproveitamento que teve no primeiro turno, 27 pontos, ganhou 23. Se ele manter o mesmo percentual dos 10 jogos que vai ter no Oba no segundo turno, ele vai enfrentar nos últimos 5 jogos. Grêmio Novo Horizontino em casa, vai visitar o São Bernardo, pega Juventude e Criciúma em casa e depois visita o Fortaleza. Ou seja, na reta final ele vai fazer 3 jogos onde ele é muito forte. Ou seja, se ele passou bem por esse teste, competindo, duelando com esses caras, imagina agora, no segundo turno, onde o sarrafo aumenta da pontuação, onde jogar no Oba, os times vêm aqui já sabendo que é difícil enfrentar o Vila Nova, aonde os reforços, como Douglas Mendes, que estreou fazendo gol, Igor Cariús, Breno Bora, Kaique e outros mais, Rafa Silva vai voltar, Guilherme Della Torre, Rian, aonde o time vai ganhando um corpo, o Meritão vai trazendo mais peso pro meio campo, jogadores que vão encorpando na forma de Guto Ferreira de ser, na forma de vestir essa camisa chamada Vila Nova Futebol Clube. O Vila tem muita coisa ainda para dar nesse segundo turno. Em 19 jogos, 10 em casa, 9 fora. Vai enfrentar dentro de casa times como Goiás, Grêmio Novo Horizontino, Juventude, Criciúma, Ceará, times que ele enfrentou fora como Ponte Preta, Londrina, América Mineiro. Faltam 2. Ô, Jesus, me ajuda os outros 2. Esqueci os outros 2, mas são jogos que o Vila Nova vai ter dentro dos seus domínios em que ele é muito forte. E são jogos que ele vai conseguir competir. Ah, Danilo, mas aí ele vai enfrentar o Goiás, o Novo Horizontino, aí ele pode empatar e perder, isso é pensamento negativo. Ele enfrentou aqui dentro do Oba um Fortaleza, que tem um maior orçamento, um São Bernardo, que só tinha uma derrota, um Operário que veio aqui duelar com ele com o mesmo número de pontos. Ele enfrentou e venceu. Ele veio aqui enfrentar o Náutico, que estava bem na tabela de classificação e venceu. Então, todo mundo que caiu no Oba, meu amigo, não teve vida fácil, não. Ah, mas aí o torcedor costuma sempre lamentar e não fala, ainda bem que ele tem 34 pontos, ainda bem que o Vila conseguiu vencer todos os seus jogos em casa. Ainda bem que o Vila Nova. Nós temos que começar a olhar essa ótica do ainda bem que. E não a ótica do que, empatou com o Atlético, vencia de 1-0, tomou uma transição lá, no erro do Elias, no erro defensivo, a zaga subida. Não, ainda bem que o Vila empatou. Ainda bem que ele tem 34 pontos. É verdade que ele poderia ter mais um ponto lá no Novo Horizontino, no fim dos minutos finais tomar o gol? 35. É verdade que um gol contra o Cuiabá? 36. 2 pontos contra o Atlético? 38. Número mágico? Tudo certo, o torcedor vai olhar por essa ótica da lamentação de alguns desares deixados, mas também o América Mineiro, a única vitória que ele teve foi em cima do Fortaleza, 3-0 no Castelão. Então o torcedor do Fortaleza, no final da Série B, pode lamentar, falar, caracas, não vamos subir por causa de 3 pontos, não chegamos no G2 por causa de 3 pontos, foi aquela derrota pro América, que não tinha ganhado de ninguém. O América passou 19 jogos no primeiro turno e ganhou um jogo, ganhou justamente quem? Fortaleza. O Vila não teve isso, ele bateu nos times que estavam tudo lá no Z4, ele venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, que estava lá, o Londrina, que estava lá, o América Mineiro, que estava lá, e a Ponte Preta, que estava lá. E olha só, e te digo mais, ele venceu o Avaí também, que estava lá, ele venceu o... Como que é o nome do time, gente? Ô, Jesus. Ele venceu o Londrina, eu já falei do Londrina, venceu o Londrina, empatou com o CRB, então ele não perdeu pontos para times que estavam lá embaixo. E o Fortaleza perdeu, outros times perderam, lamentando esses certos tipos de pontos. Então não vamos por aí não. O Vila Nova
fez um primeiro turno excepcional. 2023 fez 35 pontos, 2024 fez 34 pontos. E naquela altura em que empatou com o ABC 1-1 na 19ª rodada em Goiânia, o torcedor desacreditou em um certo momento. Tinha que ganhar, Tom fez um gol com o Henrique Almeida nos minutos finais. O torcedor saiu do estádio lamentando. Já entrou o segundo turno lamentando, com lamentação, será que vai, com dúvida. E esse time não transmitia, se calhar, tanta confiança como transmite hoje o Guto Ferreira e a aura do seu time. A Série B é de quem tem conhecimento. E isso, conhecimento de causa, o Guto Ferreira tem de sobra. Conhecimento dos terrenos onde vai jogar, conhecimento dos times que vão enfrentar, conhecimento dos pontos que não pode perder. Vila Nova já abre no próximo final de semana o jogo contra o CRB na primeira rodada do retorno, a 20ª dessa Série B. O Tigrão está sabendo jogar fora de casa, o recorte recente não é muito bom fora, mas ele está competindo, não está se abstendo de jogar, o time está ganhando mais corpo. Então, eu vejo que com as contratações, mais corpo e conhecimento de causa de uma boa comissão técnica, o Vila Nova vai trazer, com certeza, ainda bons pontos e uma alegria para o seu torcedor. E eu vou terminar esse vídeo, quem sabe a frase no final do Guto, ela possa ser ratificada de outra maneira. Foi difícil, mas foi muito gostoso. Quem sabe, torcedor colorado? Fiquem com Deus, deixa o like, muito obrigado pelo carinho de vocês. Estou de volta, ansiando para trabalhar, ansiando para fazer muitos materiais legais para vocês no nosso canal. Forte abraço, beijo grande.